Você aí que tá ligado com a gente, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao 30º episódio da Rádio Piquete, onde a gente faz uma crítica da mídia. Meu nome é Vitor Enzo e eu estou acompanhado hoje à minha direita do jornalista e pesquisador Hércio Sena. Olá, Vitor. Olá, Zé. Olá, ouvintes. Olá, espectadores. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E à minha esquerda, o pesquisador e jornalista José Milton Santos. A todo mundo que nos acompanha, minhas calorosas saudações. No primeiro bloco, a gente vai analisar como a mídia vem repercutindo sobre o PAC, que é um programa público criado em 2007, no segundo mandato do governo Lula, e que veio a ser relançado em 2023. Hércio, antes da gente começar a analisar as nuances desse tema, explica pra gente, contextualiza um pouco pra gente do que se trata o PAC. Bem, o PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento. Esse programa foi um programa que se iniciou durante o primeiro governo do Lula, mais precisamente no ano de 2007. E esse programa, ele visa estimular o crescimento da economia brasileira com investimentos em obras de infraestrutura. Esse PAC, ele existiu até o ano de 2019. Tem um histórico que é importante a gente fazer, breve histórico, né? Para localizar nosso ouvinte, nosso espectador, que o PAC ele foi lançado em 2007, mas ele teve um momento importante, que foi um aporte feito no ano de 2009, em que o objetivo era gerar mais empregos e defender o Brasil daquela crise de 2000 do final dos anos 2000, né, do final da primeira década dos anos 2000, que atingiu o mundo inteiro. E o PAC 2, ele é uma fase desse programa que já era o governo da Dilma, em 2011, onde ela, nessa segunda fase, ela vai tratar de um aporte importante de recursos, aumentando a parceria com estados e municípios, também visando aumentar o nível de emprego e desenvolvimento econômico em todas as regiões do Brasil. O PAC, ele na prática, na real, ele acaba em 2019, quando eufemisticamente algumas autoridades vão dizer que o PAC tinha sido descontinuado. Mas o próprio governo Bolsonaro apresenta, né, no ano de 2020, ele vai dizer que no lugar do PAC, um novo planejamento, um novo programa para o crescimento econômico, ele seria lançado. Bom, isso não aconteceu até 2022, quando termina o governo do Bolsonaro, e em 2023 o governo Lula relança o PAC. Nesse momento, então, prevendo aí um montante de 1 trilhão e 700 bilhões de investimentos, né? Que seriam totalizados, né? Seriam gastos até o ano de 2026. Houve, então, esses recursos, né? Essa soma de recursos seria parte da União, parte do setor privado, parte das empresas estatais, a Petrobras, que sempre participou desse tipo de investimento, e parte também de empréstimos e de busca aí, no setor financeiro. Então, seria mais ou menos essa ideia. Então, é um programa onde o governo vai apostar no crescimento econômico, gerar emprego e também desenvolver principalmente a infraestrutura do Brasil para que haja novos investimentos que possam estimular o crescimento da economia no Brasil. Com viés também na questão na questão social e com um objetivo também de inclusão social marcadamente caracterizando nesse novo PAC que é lançado pelo governo Lula. E na divisão pelos estados brasileiros, o estado do Rio de Janeiro é o que mais receberá investimento, sendo o investimento do estado do Rio da ordem de 342 bilhões e 600. São Paulo com 179 bilhões e Minas Gerais com 171
bilhões e 900 milhões de reais. Então, inicialmente, era essa aí, em linhas gerais, a configuração do PAC como lançamento de um programa do governo Lula, ou melhor, o relançamento de um programa do governo Lula. Porque ele inicialmente foi lançado no segundo mandato, né, justamente com esses objetivos de aquecer a economia, de fazer investimentos tanto no âmbito privado, mas com um foco a mais no âmbito público, né? E como que a mídia vem tratando esse PAC? Bom, eu entendo, né, antes eu vou entrar nessa questão, mas só trazendo aqui um pouco a discussão, né, eu entendo que antes de falar de como a mídia tratou isso, né? Eu entendo que todos os governos trabalham com essa ideia de que o crescimento da economia é fundamental para que eles possam realizar suas políticas. Então, como eu disse aqui, tanto o governo Lula, ele vai trazer isso, mas com uma marca de inclusão social forte, mas o governo Bolsonaro também falava em desenvolver a economia. Essa passa, então, a ser uma questão chave, até para que os governos consigam dialogar com a sociedade, com os grupos econômicos e com a própria mídia. É esse também o seu entendimento, Zé? O meu entendimento é esse também. Eu me lembro que quando do reforço ao PAC em 2009, a mídia recebeu o anúncio com muito ceticismo. Uhum. Antes de anunciar esse aporte, o Lula havia dito que a crise surgida nos Estados Unidos a partir da especulação imobiliária, né, aqui no Brasil chegaria com uma marolinha. Uhum. Isso foi muito ridicularizado. Sim. E, na verdade, esse programa teve um sucesso tão grande que o Brasil foi um dos países no mundo capitalista que teve o maior crescimento do PIB. Uhum. Então, as críticas que a grande mídia está fazendo e que você vai detalhar, eu acho que, de certa forma, repete as críticas de 2009. Então, voltando aqui na questão que Vitor Enzo me trouxe, pela análise que nós fizemos da cobertura dos jornais, a gente observa o seguinte: há uma oscilação entre um certo ceticismo, mas o reconhecimento de que o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil é um ponto vital para o próprio desenvolvimento da economia. Então, a mídia ela vai fazer uma cobertura onde, de uma certa forma, eles vão dar um certo destaque para a descrição do que é o PAC. E aí, assim, dentro de uma linha que nós costumamos chamar aqui, né? Costumamos a chamar aqui de uma linha, digamos assim, descritiva e factual do problema. Então, isso ela vai fazer. Entretanto, a Folha de São Paulo, por exemplo, ela vai trazer algumas questões que passam ao largo do PAC. Ela vai trazer uma abordagem muito em torno de uma intriga, no dia do lançamento do PAC, ela vai falar que Lula se irritou com Dino após a operação da Polícia Federal sobre joias de Bolsonaro ofuscar anúncio do PAC. Ou seja, eles vão tentar atribuir ao Flávio Dino um certo jogar contra o anúncio do PAC, na medida em que esse anúncio sai na sexta-feira também. Ocorre que a própria matéria desmente o título dela, porque o que eles vão dizer? O próprio Lula vai tuitar dizendo o seguinte: não estou irritado com Flávio Dino, pelo contrário, ele tem feito um excelente trabalho. Seria o que eu teria dito se a Folha tivesse me perguntado sobre o assunto, né? Ou seja, e a própria matéria traz a fala do Lula e traz também a informação de que a operação foi autorizada
pelo ministro Alexandre de Moraes. E o Ministério não teria que interferir na ação da Polícia Federal a partir de uma ordem de um ministro do Supremo. Então, essas intrigas armadas ali, e sem dar nomes, né? Pessoas que estiveram no evento reclamaram disso, fontes ligadas ao Ministério, enfim, há toda uma trama que visa trazer uma certa intriga em torno do lançamento do programa. E há uma acentuada fala em torno de preocupações com o uso dos recursos públicos, com a corrupção, mas entendem que o programa Minha Casa Minha Vida é importante, né? E o editorial da Folha, inclusive no dia 11/8, vai dizer que o lançamento do PAC tinha um objetivo publicitário mas que, embora seja uma jogada de marketing, né, na ideia deles, né, ele era um programa que acertava, porque ele ia priorizar, iniciar e tentar privilegiar as obras inacabadas, né? E aí, eles vão o tempo todo problematizar o conjunto do programa, dizendo que as outras iniciativas do PAC deram erradas, né? Por causa de uma má concepção, por causa da ineficiência, mas vão reconhecer que a parceria com o setor privado é bem-vinda. E, obviamente, que não se pode, com o PAC, romper com o controle das despesas determinado pelo arcabouço fiscal. Essa, inclusive, uma discussão que a gente fez aqui. A Folha, embora tenha manifestado claramente essa posição, ela vai abrir espaço para a Associação Brasileira da Infraestrutura, que vai defender o PAC e dizer que é muito bem-vinda a iniciativa do governo Lula, porque o investimento público ele vai atuar em ações estruturantes que não são lucrativas e interessantes para a iniciativa privada, abrindo espaço, sim, para que a iniciativa privada entre em projetos maduros com menos riscos do investimento, né? Ou seja, a própria Associação Brasileira da Infraestrutura, por meio de seu presidente Venilson Tadini e do seu diretor Roberto Guimarães, vão escrever na Folha fazendo uma defesa do PAC, né? Do programa de uma maneira geral. Então, aí essa nuance que eu estou dizendo. Eles entendem que o setor privado pode ter um benefício com esse programa de obras e de crescimento da economia, mas já colocam aí, de antemão, um pé atrás com a questão do limite daquilo que eles chamam de gastos públicos, né? E, ao mesmo tempo, chamando atenção para a gestão dos recursos nessas obras. O Estadão vai na mesma linha, dizendo que o PAC é um instrumento de retórica para as campanhas eleitorais que o Lula vai participar, ou o governo vai participar, né? As figuras do governo vão participar, mas considera também importante a recuperação do investimento na infraestrutura do Brasil. E vão chamar a atenção, olha, se o PAC fracassou no passado, por que ele daria certo agora? Então, colocam aí essa dúvida. E o Globo, para finalizar, né, essa nossa viagem pelos jornais, né, vai trazer no Jornal da Globo, em 8 minutos de reportagem, a ideia de que o governo Lula começa oficialmente hoje, né? Inclusive pegando uma fala do próprio Lula. Fala do 1 trilhão e 700 bilhões de investimentos, dos 4 milhões de empregos diretos e indiretos que vão ser gerados, explica o programa de uma maneira didática, mas também traz a crítica ao programa, não na análise do jornalista, mas na fala do especialista que diz que o programa tem que se preocupar com a gestão, né? E também com os problemas que tiveram nos outros PACs para que eles não aconteçam novamente. É isso, né? Tem
o próprio valor econômico também do Grupo Globo, ele vai dizer que Lula repete Bolsonaro e prioriza militares, porque o orçamento dos militares será para as Forças Armadas, melhor dizendo, né, será um orçamento maior isoladamente do que o da saúde e do que o da educação. Eu gostaria de complementar, porque esse aspecto que você levantou por último, ele foi predominante, pelo menos, em 3 mídias independentes. O ICL 247 e o Opera Mundi, que, evidentemente, fizeram uma análise em profundidade e de apoio ao PAC 3, mas todas essas 3 criticaram os 50 bilhões destinados às Forças Armadas, que, como você muito bem ressaltou, é muito mais do que o destinado à educação e à saúde. Entretanto, procurando informações em fontes oficiais, eu descobri que esses 50 milhões, ao contrário de muita crítica que foi feita, não é destinado a reaparelhamento das Forças Armadas e nem aumento de remuneração, apenas. Boa parte desses recursos são destinados à obra de infraestrutura que o Serviço de Engenharia do Exército já vem realizando, um pouco menos durante o governo Bolsonaro, e que eles sempre participam. E boa parte dessas obras de infraestrutura são na área de saneamento básico, portanto, vai beneficiar em grande parte a saúde. Eu só gostaria de fazer um adendo que esses grandes polos midiáticos, né, que a gente citou, que o Wes citou aqui, para sintetizar um pouco o que a gente estava falando, vai muito de encontro com aquela mentalidade neoliberal de um governo que a gente acabou de passar, do Jair Bolsonaro, de 2018 a 2022, que muitas vezes as mídias, principalmente a mídia tradicional, vai tratar esses investimentos como gastos públicos. E a gente, como jornalista e analista da mídia, a gente tem que ter essa análise crítica de como eles utilizam das palavras. Quando lhes convém, é gasto. Quando lhes convém, é investimento. Essa é uma tônica que a gente tem observado aqui. E, na realidade, em nenhum momento, como nós já discutimos aqui em outras vezes, esses jornais vão criticar o tanto de recurso que se gasta para pagar o serviço da dívida brasileira, com os juros, né, estabelecidos para se pagar na nossa economia, os altos juros que nós pagamos. Entretanto, quando se fala no investimento em saúde, em educação e até em infraestrutura, esses gastos têm que ficar no limite daquilo que é o arcabouço fiscal, que é a política que veio substituir o famigerado teto de gastos. Agora, iremos dar início ao nosso segundo bloco, onde o tema vai ser as joias recebidas como presente pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E quem está conosco aqui é o José Milton Santos, que vai dar no parecer sobre esse assunto e contextualizar um pouco sobre o que aconteceu, quais são as nuances, o que a gente pode abordar e o que a gente pode analisar sobre esse caso. Eu gostaria de começar, pela notícia dada com destaque na UOL Folha de São Paulo do dia 22 de agosto, em que, assim, popularidade digital do Bolsonaro despenca, segundo o monitoramento do Instituto Quest. A que eles atribuem isso? Atribui as joias e o hacker Delgatti. Então, quer dizer, essa questão teve um impacto. Essa questão tocou a sociedade, principalmente aqueles que acompanham as redes sociais bolsonaristas, que é o que é captado pelo monitoramento do Instituto Quest. Agora, é interessante a gente ver o seguinte: de uma maneira geral, a mídia tem pegado leve com relação à questão das joias.
Não todos. A Folha de São Paulo tem pegado mais leve. Mas o Fantástico do dia 20, a abertura do Fantástico de 20 minutos foi uma reportagem exaustiva sobre a venda das joias, a avaliação dessas joias. Inclusive, a reportagem foi aos Estados Unidos, inclusive aos locais onde essas joias foram leiloadas ou vendidas. Então, nós vemos o seguinte, que há, sim, um tratamento diferenciado. Mas vamos relembrar o que é essa famosa questão das joias do Bolsonaro. Bolsonaro e seus auxiliares fizeram, ao longo de 4 anos, mais de 100 viagens aos países árabes. A Arábia Saudita tem lá 33 milhões de habitantes, mas os outros têm assim 1 milhão, 2 milhões, são um paísinho pequeno. Bahrein, Catar. E por que havia tanto interesse do governo Bolsonaro nesses contatos com os países árabes? A gente não pode esquecer que um consórcio árabe comprou a refinaria da Bahia, a mais antiga, pela metade do preço, segundo as avaliações internacionais. E, a partir daí, coincidência ou não, não quero estabelecer uma relação de causa e efeito, apenas de associação, começaram os presentes. Aliás, que os presentes começaram logo no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019, e foram até 2022. Esses presentes, segundo entendimento do Tribunal de Contas da União, que é o órgão que assessora o parlamento na fiscalização do governo, o TCU considera que esses presentes pertencem ao acervo presidencial, mas não ao presidente, pertence ao Estado. Apenas os presentes de pequeno valor e que tenham claramente uma destinação pessoal, por exemplo, como um relógio que o Lula ganhou lá da França com o nome dele gravado. Então, isso é presente chamado de personalíssimo. Os demais são propriedade do Estado. Então, a venda feita dessas joias, boa parte delas levada para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro, no avião da FAB, quando o Bolsonaro abandona o país. Muita gente, inclusive, acreditou que era apenas para não passar a faixa ao Lula, mas, na verdade, estava levando as joias que, boa parte delas, foi vendida diretamente a lojas ou então colocadas em leilão. E quando esse escândalo, né, aparece, principalmente por causa das ligações dos celulares do tenente-coronel Mauro Cid, que apagou as gravações, mas esqueceu de apagar a lixeira. Então, mais de 1.000 mensagens da lixeira foram recuperadas pela Polícia Federal. Depois teve um outro caso. Um dos relógios, um Rolex, foi recomprado pelo ex-advogado de Bolsonaro, sim, Frederic Wassef. Ele recomprou por um valor, obviamente, superior ao arrecadado com a venda. E trouxe o relógio de volta ao Brasil para ser entregue com aqueles que estavam já identificados, ser entregue à guarda da Caixa Econômica Federal, ou seja, ao patrimônio da União.
Os celulares do ACEF foram recolhidos pela Polícia Federal num restaurante. 4 celulares, dentre os quais um que era de conversa exclusiva com o Bolsonaro. Ele, inclusive, na hora argumentou que ele não poderia entregar esse porque tratava-se de um cliente. Mas a polícia descobriu que, na verdade, ele não é oficialmente advogado do Bolsonaro. Então, os celulares estão sendo examinados. Os celulares do tenente-coronel Mauro Cid já foram examinados e, presentemente, principalmente essa semana, porque esse recolhimento foi feito no dia 18 de agosto, então esses celulares estão sendo examinados, né? Sim. Mas tem algumas coisas... Te interromper um pouco, que me chamou a atenção, logo que você inicia a sua fala, você entende que a folha pega um pouco mais leve. Sim. Você pode fazer assim uma explicação, numa gradação, como é que você viu essas nuances aí entre Folha, o Globo? Parece que o Fantástico fez uma matéria muito boa nesse sentido, né? A que você atribui esse posicionamento da Folha de São Paulo em relação ao Bolsonaro? E também falar um pouco sobre como que você viu a entrada do Estadão na discussão dessa questão das joias. O Estadão deu um tratamento mais rigoroso. A Folha, ela tem tido uma tendência a se aproximar da extrema-direita. Então, ela tem pegado mais leve com o Bolsonaro. E eu pude constatar isso no número de matérias e no tratamento que essas matérias davam à questão do escândalo das joias. Uhum. Gostaria de fazer uma pergunta também, algo que você comentou no início da sua fala, que é sobre a popularidade do Bolsonaro. Algumas mídias estão fazendo essa correlação entre a queda da popularidade dele. Eu esqueci o instituto que você citou. Qual que era o nome do instituto? Quest. Está fazendo essa correlação entre a queda da popularização dele e dessa falta de honestidade dele, né? Porque um dos discursos mais fortes que o Bolsonaro tinha para arrecadar voto e fazer a manutenção da base de votos dele era dessa de que ele não era corrupto, poderia chamar ele do que fosse, menos de corrupto. Então, assim, como que você encara esse tratamento da mídia? Às vezes você sente que tem algum medo da mídia de relacionar Bolsonaro e corrupção? Ou não, está sendo tratada de maneira sensata? Justiça seja feita, o Estadão e a Globo, principalmente nesse programa do Fantástico, ela associou claramente isso ao Bolsonaro e também da venda irregular, claramente dizendo que esses bens pertenciam ao Estado brasileiro e não a ele pessoalmente, né? Uhum. Então, eu acho que, nesse sentido, eu vi que desses chamados, né, grandes veículos da mídia comercial, apenas a Folha destoou um pouco. O Valor Econômico deu uma boa cobertura, né? Mas a Folha não é só neste caso. Ela tem pegado leve com Bolsonaro já há algum tempo. Perfeito. E nós vimos, né, nas nossas avaliações aqui, ela tem tido essa postura mais identificada com esse discurso mais à direita, menos democrático, enfim. Mas prossiga, Zé, você estava discutindo aí, a gente te interrompeu mas num viés que era importante aqui, em função de como a mídia tem trabalhado esse enquadramento da questão das joias. Mas vamos lá. Sim. A reação do Bolsonaro. Ele disse que não sabia da venda das joias e nem recebeu nada. E o general Santos Cruz, que foi ministro do governo Bolsonaro, ele afirmou ser muito difícil que Mauro Cid tenha agido sem o consentimento de Bolsonaro.
Porque foi o Mauro Cid que fez a venda do relógio, que foi posteriormente recomprado pelo advogado Assef. O caso, por exemplo, tem sido tratado e as informações têm partido principalmente da Polícia Federal, que tem agido na apreensão de celulares, quebras de sigilo bancários e abertura de frentes de investigação, né? O UOL é da Folha de São Paulo, né? O UOL deu uma boa cobertura aos bolsonaristas. Então, no dia 17 de agosto, tem como manchete: bolsonaristas no Telegram diz que caso das joias é perseguição envolvendo o FBI. Porque a Polícia Federal, que tem, né, acordos e convênios com o FBI, que é a Polícia Federal de lá, né, pediu apoio do FBI na apuração dessas questões das joias. Porque também o governo estadunidense tem interesse nisso, por causa dos impostos não recolhidos. Uhum. E o negócio não para só nos impostos, né? Bolsonaro tem, em nome de terceiros, mais de 30 imóveis nos Estados Unidos. E há uma desconfiança que houve sonegação fiscal. Evidentemente, isso é uma especulação, né? Porque até agora o FBI não publicou nenhum resultado. E se passou algum resultado para a Polícia Federal não divulgou. A comissão parlamentar mista, né, de inquérito que está apurando os atos do atentado à democracia de 8 de janeiro, entrou no caso das joias e entrevistou, né, pegou o depoimento do Major Mauro Cid, que ficou calado, não disse nada, né? Agora, sobre isso, o advogado Frederico o Assef ainda não foi convocado, mas ele já deu 5 versões diferentes. Ao Estado de São Paulo, ele disse que foram vendidas as joias lá nos Estados Unidos. Na semana seguinte, num programa da Globo News, ele disse não, que foi só o relógio que ele recomprou. Depois, ele disse que não, na verdade, não foi o IACF, foi o advogado do Mauro Cid que deu essas declarações. Uma das outras versões é que o Mauro Cid iria fazer uma delação premiada apontando o Bolsonaro como mandante da venda das joias. Na semana seguinte, ele disse que não. Então, há uma oscilação aí que a gente não sabe se é uma desorientação ou se é proposital para desinformar. Uhum. José, só para a gente conseguir encerrar o nosso bloco aqui, né, que nossa conversa tão boa, infelizmente, está chegando ao fim, eu queria que você desse uma conclusão de... Você citou aquele presente que o Lula recebeu, e eu queria que você fizesse essa diferenciação para ficar claro para o público qual a diferença dos presentes que o Bolsonaro recebeu e por que recebê-los é um crime, vendê-los, né, no caso, e qual é a diferença do presente que o presidente Lula recebeu. E dentro disso, Zé, se o enquadramento que os jornais estão dando facilita o leitor perceber essa diferença ou não? Não, até que os jornais têm noticiado, né, que o Lula entregou para o patrimônio do Estado os presentes que ele, né, e a sua esposa receberam, que foram quase 300, né? E nenhum foi vendido. Ele ficou, evidentemente, com esses presentes de uso pessoal, como gravata, aquilo tudo, ele ganhou muita gravata, mas do mais valioso, que é o relógio,
foi um relógio que o presidente da França deu para ele com dedicatória ao presidente Lula então isso é considerado um presente personalíssimo. Então o comportamento dele foi completamente diferente do comportamento do Bolsonaro. Mas isso a imprensa não escondeu. E antes da gente encerrar, a gente fica aqui com o momento panfletagem, onde a gente faz algumas indicações de produtos midiáticos e produtos culturais em geral, para a gente aprofundar um pouco mais no assunto que a gente debateu no episódio de hoje. Com ele, com a palavra, Hércio Sena, com as suas indicações. Bom, hoje eu vou indicar um filme que eu vi no final do ano e depois revi esse ano, e é um filme muito especial, que é o After Sun. Trata da história de uma garota que vai trabalhar sua memória da relação que ela tem com o pai, e é uma memória um tanto quanto melancólica das férias que ela tirou com o pai 20 anos antes, e são memórias reais e imaginárias que ela vai preencher as lacunas das lembranças que ela tem da relação com o pai. É um filme super delicado, da diretora Charlotte Wells. É um filme que teve a premiação de Oscar de melhor ator, e ele está disponível, né, na Apple, na Prime Video, a Amazon Prime Video, no YouTube e no Google Play Filmes e TV. Então, fica aqui a minha indicação, um filme extremamente sensível, um filme muito delicado e, enfim, é também um filme que as imagens e o roteiro do filme consegue nos colocar em contato com um sentimento e uma atmosfera que nos coloca praticamente dentro do filme. Então, eu acho que vale muito a pena a gente ver aí After Sun. Ótima indicação. E ele tem algum nome em português? Ou com esse nome Não, a galera consegue achar com esse nome a galera acha. Então, okay? Perfeito. Então, a gente vai ficando por aqui. Vou encerrar o nosso programa aqui, a Rádio Piquete, 30º episódio da Rádio Piquete, com o nosso camarada Hércio Sena. Obrigado. Foi um prazer ter a sua companhia aqui hoje, ter o podcast apresentado por você, Vitor Enzo. Obrigado, Zé, por essa boa e sempre renovada companhia. E obrigado também a você, nosso ouvinte, nosso espectador, que nos acompanhou até o momento. Suas palavras finais, José Milton. Eu me despeço de você, Vitor, e de você, Hércio, pela agradável participação conjunta na gravação desse programa, e a todo mundo que nos acompanha, as minhas despedidas. Também agradeço vocês dois pelo ótimo episódio que a gente teve aqui hoje. E eu, Vitor Enzo, também vou ficando por aqui. Só um lembrete final, para você que está assistindo a gente, para você que acompanhou a gente, seguir a gente nas redes sociais com foco no YouTube e no Spotify, onde esses episódios, todos os outros episódios anteriores e o episódio de hoje estarão disponíveis para vocês consumirem. A gente também tem Instagram e no futuro teremos um TikTok, em breve. E tudo isso aqui só é possível devido a uma grande equipe, e a gente vai dar os nomes a essa galera que ajuda a gente, que não está aqui na frente das câmeras, né? A equipe de pré-produção, ela é composta por Hércio Sena, José Milton Santos e Victor Enzo. A equipe de comunicação é composta pelo André Fonseca, Camila Dutra, Davi Meirelles Souza, Nathalie Fernandes, Sara Lima, Rafael Marinho e Victor Enzo. E a produção, ela é feita pelo Laboratório de Áudio e Laboratório de Audiovisual da FCA, a Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Muito obrigado a quem acompanhou e até o próximo episódio.